Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um quadrinho chamado Os Filhos de Alhambra. Essa é uma HQ lançada pela editora Conrad, em capa dura, com cerca de 68 páginas. Esse quadrinho é produzido pelo Paco Roca e se chama As Aventuras de Alexandre Ícaro, né? Filhos de Alhambra faz uma referência a uma região da Espanha chamado Granada, e nessa região existe um sítio arquitetônico que é da época do domínio muçulmano naquela região. Então Alhambra é uma cidade que basicamente foi construída pelos mouros, né? E que teve ali diversas gestões. Depois que os muçulmanos foram expulsos e os católicos retomaram a região, os reis católicos resolveram até demolir parte daquele castelo, e a região de Alhambra se tornou ali um misto de ruínas e favela, o que hoje a gente consideraria uma favela. Essa leitura dessa graphic novel, Filhos de Alhambra, é o tipo de leitura que desperta na gente o interesse em pesquisar mais sobre o período de dominação muçulmana na Espanha e como isso influenciou a cultura latina ali da região da Península Ibérica como um todo, né? Adicionado ao elemento dos muçulmanos ali na região, das características muçulmanas, culturais, uma arquitetura muito rica, muito vasta, e tudo isso é possível ainda hoje você ver reflexo na culinária, na arquitetura, e muito do turismo naquela região é justamente para explorar essas ruínas da região onde o Paco Roca resolveu ali usar como cenário para essa aventura do Alexandre Ícaro. Acontece que a história aqui do Alexandre Ícaro, ela se passa lá no início do século XVIII, e ele, como um bom francês, estava em busca de uma vida mais inspiradora. Ele abandona Paris para explorar as ruínas dessa região que havia uma certa magia mística e muitas histórias e muitas lendas. Ele está falando de Alhambra. E ele parte nessa viagem para conhecer essa cidade histórica que havia sido povoada por esse povo que já não morava mais lá, porém ainda ela era povoada pelos seus descendentes ou algo do tipo. A visita e a jornada de Alexandre, ela se torna uma aventura à moda do Indiana Jones, porque quando ele chega na região, ele descobre que algo de sobrenatural está acontecendo e uma série de assassinatos estão ocorrendo em torno da região de Alhambra, e que tem ligação direta com os descendentes daqueles muçulmanos que povoavam a região no passado, né? E à medida que ele vai investigando, com a ajuda de um capitão ali, ele percebe que o papel da religião é muito forte, e por trás do papel da religião naquela cidade, naquela comunidade, havia toda uma conspiração que em parte buscava vingança pelo que tinha acontecido no passado, a expulsão dos mouros, e em parte, eu não vou contar para não dar spoiler. Aí acontece que ali no meio dessa jornada tem uma guia chamada Isabel, e a Isabel traz todo um traço cômico, de leveza. Em algumas pitadas até parece que vai rolar um romance. Mas o Paco Roca se atém à missão de contar uma história de um aventureiro, de um explorador que, através dos seus desenhos, pasmem a metalinguagem aqui do desenhista, do artista, colocando um desenhista, um artista dentro do quadrinho, através dos seus desenhos ele retrata as aventuras que ele tem, as cidades onde ele visita, os territórios que ele explora. É como se a gente estivesse vendo um turista do século XVIII se envolvendo em uma aventura bastante incomum. Esse quadrinho é leve, é dinâmico, é rápido, você vai ler e vai ficar com aquele gostinho de viajar para Alhambra e conhecer essa região da Espanha, mas também esperar por novas aventuras de Alexandre Ícaro. Baita acerto da editora Conrad. Aliás, os quadrinhos espanhóis da Conrad são um dos destaques esse ano no mercado editorial brasileiro.
Eu já falei em uma live aqui sobre Goya Saturnalia, uma HQ também sobre um artista que em determinado momento é referenciado aqui nessa HQ. Então, se você gosta de quadrinhos de arte, Goya Saturnalia é um outro título da Conrad bastante interessante. E o já conhecido Miguel Ángel Prado e o Fernando Luna no seu O Manancial da Noite. Ou seja, tem bastante opção de quadrinho espanhol no catálogo da Conrad e eles vêm neste padrão aí de acabamento bem bacana, inclusive no Filhos de Alhambra, aqui no finalzinho, como extra, tem todo um artigo contando a história da cidade de Alhambra e ajuda a gente a contextualizar sobre o porquê dessa região na Espanha ser tão interessante, tão rica e que rendeu uma história bem divertida aqui pelas mãos do Paco Roca. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não conhecia os Filhos de Alhambra, essa é a nossa missão, trazer para você, além de quadrinhos mega populares, como os da Marvel e da DC, quadrinhos alternativos, mas não menos interessantes, como os espanhóis da Conrad. Se não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Um forte abraço e até a próxima.